você que está aqui comigo em mais um vídeo, tudo bem? Vamos falar de Botafogo como a gente faz todos os dias aqui nesse canal. E você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, você está no canal Dom Alvinegro. Vamos conversar sobre essa vitória do Botafogo por 1-0 sobre o Corinthians, lá na Arena Itaquera, dentro da casa dos caras, quebrando assim 2 tabus. No vídeo pré-jogo que eu fiz aqui, eu falei, o Botafogo, mesmo com todas as situações adversas, jogando no campo dos caras, ainda não tinha perdido no Campeonato Brasileiro, não perde lá na Arena Itaquera desde fevereiro, né? A torcida apoiando, o Botafogo pode entrar lá e se impor e vencer o jogo. Eu falei isso aqui. E foi isso que o Botafogo fez. Eu quero conversar um pouco, né, com vocês sobre esse jogo. Sobre a atuação do time. E também algumas estatísticas aqui, né, que vale falar. Beleza? Bom, pessoal, momentaneamente o Botafogo é líder do campeonato. Momentaneamente, porque ainda serão realizados alguns jogos. E muito provavelmente o Botafogo não seguirá líder ao término da rodada. Esse vídeo está sendo gravado domingo, 9h20 da manhã. Eu não ligo muito para isso. Eu não ligo muito. Eu não fico muito deslumbrado por liderança. Não nesse momento. O que eu quero é o Botafogo lá em cima, disputando nas cabeças. Entre os 4 primeiros. E no final do campeonato, na última rodada, chegar na última rodada com chance de ser campeão. Eu quero que o Botafogo seja líder no final do campeonato. Na última rodada. Mas eu quero o Botafogo fazendo um campeonato competitivo. Fazendo jogos como fez contra o Corinthians. Quebrando assim, né? 2 tabus. Eu falei no vídeo pré-jogo que eu fiz aqui, que o Botafogo poderia entrar lá na casa dos caras com toda a situação adversa, torcida, né? Torcida adversária fazendo pressão, um estádio onde o Corinthians geralmente se impõe. No Campeonato Brasileiro ainda não tinha perdido. Não perdia na temporada desde fevereiro. Mas mesmo assim o Botafogo podia entrar lá e se impor e vencer o jogo. E foi o que aconteceu. Com essa vitória sobre o Corinthians, o Botafogo chega a uma sequência de 5 jogos como visitante, sem perder. Empate com Fortaleza em 1-1, vitória sobre o Universitário pela Libertadores, lá no Peru, vitória sobre o Vitória pela Copa do Brasil, 2-1, empate em 0-0 com o Júnior Barranquilla e agora a vitória sobre o Corinthians. Nas 3 competições, fora de casa, independente de um adversário, independente qual seja a competição, Botafogo segue com bons resultados fora de casa. E nos últimos 12 jogos, contando todas as competições, são 9 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Falando sobre esse jogo, o Botafogo, no jogo inteiro, se mostrou um time seguro contra o Corinthians. O Arthur Jorge ele colocou um esquema 4-3-3 com 3 volantes. No vídeo pré-jogo que eu fiz aqui, eu falei que isso não me agradava muito. É a minha opinião, cara. Minha opinião. Sou torcedor. E eu tenho os meus próprios pensamentos. Eu expresso eles aqui. Claro, né? Muitas vezes vão achar que eu tô falando besteira. Muitas vezes vão discordar. Normal, natural isso. Mas o que eu sempre falo aqui no canal também mesmo o Arthur Jorge fazendo a escalação, montando o time, né? De uma forma que a gente não concorde, a gente não entenda, isso já aconteceu muitas vezes. O que eu quero é que o time dê resultado dentro de campo, que o time atue bem, que o time seja um time seguro, um time equilibrado, um time na parte ofensiva criativo, com a bola no pé, defensivo, né? Na parte defensiva sem a bola, seja um time agrupado, organizado, ajustado, que se adapte bem à forma do adversário jogar. E com isso o Botafogo faça o seu próprio jogo, faça acontecer o seu jogo, dentro daquilo que o Arthur Jorge pensa. E é isso que tem acontecido.
No vídeo pré-jogo que eu fiz aqui, eu falei, né, da provável escalação, eu falei que não tinha como eu dizer uma provável escalação baseada em portais esportivos, portais de notícias, né, que colocam lá, provável escalação do Botafogo, fulano, 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 fulano. Porque o Arthur Jorge dificilmente tem repetido escalação, por conta das lesões e também por conta do adversário. O que eu tenho reparado é, o Arthur Jorge, ele estuda o adversário e monta o time para jogar explorando as fraquezas do adversário. O Arthur Jorge tem feito isso. Então eu falei que eu poderia dar a minha opinião sobre a escalação, sobre o que eu achava que o Arthur Jorge deveria fazer. E o que se aproximou do que eu falei foi no segundo tempo, quando ele colocou o Oscar Romero, né, para ser o meio armador, quando ele colocou o Tiquinho Soares, quando ele deixou 2 pontas, né, e o Tiquinho na frente, com o Oscar Romero fazendo a armação do jogo, né, no 4-3-3. Mas no primeiro tempo, eram 3 volantes, 2 pontas e um centroavante. Luiz Henrique na ponta direita, Savarino na ponta esquerda e Júnior Santos na frente. E o Botafogo funcionou bem no primeiro tempo, cara. Teve chances de gol, algumas chances desperdiçadas com Savarino, com o Júnior Santos, algumas decisões erradas que o Júnior Santos teve nesse jogo. Em alguns momentos ele poderia ter chutado, tentou o drible e perdeu o lance. Teve um lance também do Savarino cara a cara com o goleiro, isso já foi no segundo tempo. Também perdeu a oportunidade. O Botafogo criou bem nesse jogo, mesmo com 3 volantes, o Botafogo fazia circular bem a bola. O Botafogo dominou o meio-campo, tanto que no primeiro tempo o Corinthians não teve nenhuma chance clara de gol. Isso foi acontecer no segundo tempo. Então o Botafogo povoou o meio-campo. O Luiz Henrique ajudava na recomposição. Eu gostei da atuação do Luiz Henrique. O Luiz Henrique, em diversos momentos, a gente via ele ajudando o Damian Soares lá atrás. Então ele foi importante nisso também. Com a bola, ele produziu algumas jogadas de linha de fundo, cruzamento para a área. Numa dessas jogadas, o Marlon Freitas perde um gol de cara, ele e o goleiro, ele ia cabecear para fora. Cruzamento do Luiz Henrique. Teve um outro cruzamento do Luiz Henrique também, né, jogada individual. Foi na linha de fundo, cruzou, bate-rebate ali, quase saiu o gol do Botafogo. Então o Luiz Henrique apareceu mais para esse jogo. E no segundo tempo, com as mexidas, né, o time perde um pouco aquele ímpeto, né, aquela intensidade. O Botafogo recuou no segundo tempo. O Corinthians foi para cima, foi para a abafa, quase fez o gol, uma chance ali, onde o John fez uma defesa espetacular, né, com o pé, a bola raspou na trave. Mas o Botafogo foi melhor no jogo inteiro, no contexto geral. O Botafogo teve mais chances, o Botafogo foi mais produtivo, explorou melhor as fraquezas do Corinthians. O Romero deu 2 bons passes em profundidade ali, né? Um para o Júnior Santos, outro para o Savarino. Entrou bem o Romero no segundo tempo. O Botafogo não teve uma partida brilhante, mas foi eficiente. Apesar de ter perdido gols, né? Perdeu alguns gols, perdeu boas oportunidades. O placar poderia ter sido até melhor, mas o Corinthians também teve uma chance claríssima. Teve alguns chutes ali com um pouco de perigo, né? Vitória do Botafogo, placar justo. Não foi uma partida brilhante do Botafogo, mas o time foi regular, o time soube jogar o jogo. Isso passa muito pelo Arthur Jorge. O Botafogo vem dando claras amostras de ser um time difícil de ser batido. Mas a gente quer que isso continue assim. O Botafogo mantenha essa identidade e que o Botafogo continue evoluindo. Então, gostei muito da atuação, mais uma vez, gostei muito da atuação do Marlon Freitas. Tem jogado muita bola. O Marlon Freitas ele tem uma facilidade incrível para fazer a bola gerar com qualidade, com bons passes em profundidade, lançamentos, ótima visão de jogo. Danilo Barbosa sendo muito combativo. Gostei muito da atuação do Damian Soares. Anulou praticamente
todas as tentativas de jogada individual do Wesley, né? Jogador que falam tanto que é promissor, né? Porque ele acabou com o Fluminense. Mas o Damian Soares, meu amigo, fechou tudo por aquele lado lá. O Corinthians não conseguiu produzir muita coisa pelo lado do Damian Soares. Cuiabano também jogou muito bem, deu uma boa assistência na defesa. Marcou bem, não deu muitos espaços. A dupla de zaga, Lucas Halter e Bastos, também tiveram uma boa atuação. Enfim, o Yarley entrou, pouquíssimo produziu. Tudo que tentou, errou. Tiquinho entrou, quando teve a bola, deu um passe, né? Um passe ou outro ali, mas só isso, mais nada. Fora isso, andou em campo. O Tiquinho entra no segundo tempo e anda em campo. Ele precisa, cara, melhorar isso. O Tiquinho precisa voltar à forma física ideal, porque o Tiquinho entra e 5 minutos o cara já tá andando em campo, cara. Então, como o time do Botafogo é um time coletivo, um time em que as peças da engrenagem precisam estar funcionando, o Tiquinho também precisa ser uma peça dessa engrenagem que funcione, porque se não funcionar, toda a máquina não vai funcionar perfeitamente bem. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Somos o Botafogo e nada mais. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!